dando início mais uma vez sobre o nosso assunto abundância, eu convido vocês a fazerem umas reflexões a respeito do que vocês acham, o que é essa abundância. Então, diante dessa live, é uma live cheia de perguntas, onde eu faço vocês tomarem consciência de qual parte de vocês que vocês bloqueiam, qualquer energia que possa possibilitar que a vida de vocês seja um pouquinho diferente. Então eu vou iniciar com uma pergunta, quem quiser anotar aí, são várias perguntas dessa live para poder vocês começarem a ter consciência. Quem ou o que vocês poderiam criar para poder tornar a vida de vocês uma forma mais leve e mais abundante? O que vocês poderiam fazer ou criar que fariam que a vida de vocês tornasse uma vida mais leve? Então, é uma boa pergunta para a gente iniciar essa live. E se o dinheiro fosse sempre um convite para vocês trazer ele para a vida de vocês com uma forma alegre, né? Como eu sempre tenho falado na live de abundância, que nós temos muitos julgamentos a respeito do dinheiro, né? Então, quando criança, nós ouvíamos muitos assuntos a respeito do dinheiro, né? Que o dinheiro era sujo. Se o dinheiro é sujo, quem quer pegar coisa suja? Então, diante de tantas crenças limitantes que nós temos a respeito do dinheiro, como que vocês vão convidar o dinheiro a ficar na vida de vocês se vocês julgam o tempo todo? Como que vocês convidam as pessoas a estarem junto com vocês se vocês a julgam? Então, o dinheiro é uma energia. Então, diante dessa energia, o nosso comportamento em relação a ele também vai depender da forma que nós vibramos. Então, o que você requer para que você comece a mudar essa realidade de como vocês enxergam o dinheiro e começam a fazer algo diferente, algo que vocês até hoje não tinham se proposto a fazer? Quantas vezes que vocês convidam o dinheiro a ser mais dinheiro na vida de vocês? Porque quando vocês investem em vocês, vocês criam essa energia que possibilita o dinheiro se tornar mais dinheiro através das coisas, né? Então, hoje essa live é para isso, para a gente poder fazer umas reflexões a respeito dessa energia, né? Dessas crenças que nós temos a respeito do dinheiro, né? Se numa família que as pessoas acreditam que o dinheiro possa ser um problema, como que esse dinheiro fica, né? Se na família todo mundo nunca falou de dinheiro, né? Não se falava em dinheiro na família, era como se fossem segredos. Como que vocês hoje, através da sua energia, dessa crença, vocês emitem que vocês querem que o dinheiro fique na vida de vocês? Então eu já falei várias vezes sobre essas questões, dessas crenças que nos limitam e nos fazem a gente enxergar o dinheiro como julgamento. Quais são esses julgamentos que vocês têm? Quais são esses julgamentos que vocês aprenderam desde criança, né? A gente ouvia muito falar que na hora que fosse falar alguma coisa de dinheiro, isso não é assunto de criança, né? E hoje a gente vê que a educação financeira nas escolas já faz parte até do currículo. Então, como que a gente faz com que o dinheiro se torne algo falado entre nós, né? Algo que seja não somente para pagar, né? E eu sempre pergunto para vocês, o dinheiro para vocês é o quê? Então, quando a gente define o que o dinheiro é na nossa vida, a gente consegue definir o que nós queremos para a nossa vida. Então, a partir do momento que vocês definem para que o dinheiro serve na sua vida, vocês começam a delinear o formato do dinheiro como força de criação. Se for só para pagar, vai aparecer só coisa para pagar. Se for para criar, né? Quantas possibilidades que a gente tem de criação com dinheiro. Então vai aparecer mais coisas para criar. Eu já falei com vocês que o dinheiro para mim é para me divertir. E aí aparecem muitas coisas para eu me divertir. Então, a forma que nós enxergamos o dinheiro, né? Propriamente dito, pode ser a moeda ou também pode ser essa energia, né, gente? Porque eu já falei em lives de abundância que
a parte do papel, né, da moeda, é uma questão, a parte visível do que é abundante, né, do que transmite, o que vocês emanam de vocês. Porque, na verdade, o dinheiro é apenas uma nuance, porque o que vocês são, que é o que vocês criam, né? Se vocês estão tendo dificuldade de criar o dinheiro, se vocês acreditam na crise, se vocês acreditam que algo não consiga ser mudado, na verdade isso não é o papel. Isso é a energia que vocês criam dentro de vocês e muitas vezes a gente acaba se limitando. E acaba também entrando na escassez, né? Desde 1965, a palavra querer tinha 42 significados. Então, até na forma da gente escolher como se dirigir ao dinheiro, a gente tem que ter a força da palavra, né? Porque querer, ela tem muitos significativos de escassez. Então, eu aconselho que vocês escolham a palavra escolher. Então, o que vocês escolhem para a vida de vocês hoje, né? Diante de uma pandemia, quantas coisas estão acontecendo e vocês escolhem o que para a vida de vocês? Se vocês começarem a vibrar no medo, que é a vibração mais baixa que existe na humanidade, é o medo, vocês vão acabar atraindo o medo. Então, eu aconselho que vocês comecem a mudar esse padrão vibratório, porque tudo que nós emanamos é justamente o que nós somos. Se vocês emanam medo, vai acontecer vibrações que vão atrair coisas que façam vocês terem medo. Se vocês emanam nesse momento difícil mudanças, vai acontecer coisas que vai provocar em vocês mudanças. Então, que seja esse momento, um momento de vocês refletirem qual é essa energia que vocês emanam. Vocês já pensaram nisso? Porque é importante a gente focalizar nisso, porque às vezes vocês falam assim, na mente que mente, né? Eu gosto de falar na mente que mente, porque quando a gente começa a estudar e pesquisar sobre consciência, a gente vê o quanto que a gente não é consciente, né, gente? Então, a gente é igualzinho aquela frase, acho que nós somos uma gota e o que nós ignoramos é um oceano. Então, a gente sabe muito pouco do que nós somos, né? E também de tudo que há no mundo, né? Aquele que fala que sabe tudo, que já está completo, né? Bert Hellinger falava que ele não precisa de nada, né? Quem precisa somos nós. Eu sou muito incompleta. Eu sou uma pessoa que sempre estou buscando. Então, eu ainda tenho alguma chance. Porque aquele que sabe tudo, ele já está completo. Então, ele não precisa de nada. Então, diante da minha pequenez, eu me reconheço que eu não sei nada. E aí, quando a gente vai tomando consciência das coisas que nós acreditamos que nós somos, né, gente? É bom eu fazer essa reflexão com vocês dentro da live de abundância, porque às vezes a gente acredita que a gente está vibrando numa frequência de energia e, na verdade, a gente está vibrando em outra frequência. Então, para a gente começar a mudar essa frequência, a gente precisa tomar conhecimento de quem nós somos. E é tão difícil, né, gente? É tão difícil a gente começar a ter consciência do que nós somos, porque muitas vezes a gente só emana ou emite algo que a gente a todo tempo está falando, mas tem algo às vezes calado dentro de nós e é manifestado no momento de raiva, né? As coisas que dizem muito respeito a coisas profundas em nós está ligado a momentos de start, a momentos que alguém cutuca a gente e aí a gente tem a reação. No momento dos atos falhos, né? Eu gosto de falar os atos falhos porque dentro desse universo de busca meu, eu descobri muitas coisas inconscientes minhas através da minha própria fala. Então, a gente fica pensando, né? Mas como assim? A gente tem que estar atento, né? Então, o tempo todo, a nossa boca fala de algo que nós somos. E muitas vezes nós não ouvimos, né?
A gente vê muitos cursos aí pelo mundo de oratória, né? Difícil ter curso de escutatória, que ninguém quer escutar nada, né? Para poder a gente ouvir o outro, a gente parar um pouquinho para ouvir o outro, em tempos atuais, né, da tecnologia, que tudo é tão rápido, né, que às vezes a gente tá mexendo no Instagram, de repente já tá no WhatsApp, de repente já mexeu em tudo que tinha direito, já olhou até e-mail. Então, em tempos que a tecnologia faz com que nós tenhamos acesso a várias coisas, a gente parar para escutar o outro é muito difícil. Imagina a gente parar e escutar nós mesmos, né? Então, o curso de escutatória, né, teria pouquíssimas pessoas no curso de escutatória, porque as pessoas só querem falar. As pessoas só querem fazer o curso de oratória. As pessoas não querem, não se interessam muito pelo outro. E se eu tenho dificuldade de escutar o outro, né? Vocês prestam atenção nas relações que vocês estabelecem aí na casa de vocês, entre os amigos, nos grupos de WhatsApp, quando vocês visualizam uma mensagem e às vezes a pessoa quer que você dê um retorno, às vezes você visualizou e volta só depois, né? Então, esse escutar o outro, hoje em dia tá bem difícil, né? Se a gente tem dificuldade de escutar o outro, imagina nos escutar. Quantas vezes que nós, o tempo todo, a gente fala e não entende o que a gente tá falando, sabe? Aí vocês vão falar assim, nossa, Renata, mas você não tá dando uma viajada, não? Não, gente, eu tô falando de consciência. E a questão da consciência, ela é tão profunda que quanto mais a gente tem consciência das coisas, mais a gente percebe que a gente não sabe as coisas e principalmente não sabe sobre nós, né? Então, essa mente aí nos engana porque o tempo todo a gente acredita que é consciente, mas várias coisas na nossa vida nos indicam sobre essa inconsciência. E aí vocês vão falar, mas como que faz pra gente perceber algo que nós somos e nós não sabemos, né? Renata, mas essa live é de abundância, você tá falando sobre consciência. É porque eu tô vendo que quando a gente começa a tomar consciência de muitas coisas, a abundância, ela começa a acontecer na nossa vida de várias formas, né? E o que falta hoje na humanidade, né? Além de humanidade na humanidade, tá faltando a consciência, porque nós julgamos que o tempo todo nós estamos conscientes. E estar consciente é estar no presente. Vocês estão no presente? Vocês estão me assistindo aqui e estão me assistindo mesmo? Ou vocês estão pensando em um monte de coisas que vocês têm para fazer? Ou então, enquanto vocês estão nessa live comigo, chegou um monte de e-mail aí e chegou o WhatsApp e vocês ficam assim, meu Deus, eu queria ver a live, mas eu tô dividido. Estar no presente é você respirar, né? Por isso que é importante a questão da respiração, que ela é a única coisa que nos faz estar no presente. Todas as outras coisas ou são memórias ou são coisas de projeção, coisas que não estão acontecendo agora. Então eu pergunto para vocês, nesse exato momento que vocês estão respirando aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, né? E aí, quando a gente fala isso para outra pessoa que você está consciente, está na presença, e como ele está, a pessoa vira e fala assim, não, mas Renata, o tempo todo muda. Não, eu tô falando para vocês verem agora, porque só existe o agora. Se só existe o agora, por que a gente fica perdendo tempo com as coisas que foram ou com as coisas que virão, né? Então, o estado de consciência é esse. Quando eu estou consciente, eu consigo perceber quais são as possibilidades que chegam até mim, quais são as possibilidades que eu não considero às vezes, e é uma forma de eu ampliar a minha receita, né? Que eu tenho falado com vocês é isso, para vocês tornarem consciente do que vocês precisam, né? Por exemplo, Renata, hoje em dia eu faço só para pagar a conta.
Mas para vocês tomarem consciência do que vocês precisam, do montante de receita que vocês precisam para poder vocês serem felizes, aí vocês vão anotar todas as coisas que vocês têm que pagar, que programar, e depois que vocês fecharem isso tudo, vocês vão colocar 10% desse valor, em cima desse valor, 10% para vocês. E esse dinheiro vocês vão guardar eu já falei com vocês, dentro de uma caixa, um lugar bem aconchegante para esse dinheiro, para ele se sentir bem-vindo, e não vai mexer nesse dinheiro, né? Então, por que não mexer nesse dinheiro? Porque quando eu sei que eu tenho um dinheiro que não é para eu gastar, nem pagar conta, nem para fazer nada, que ele é minha energia, eu sinto que eu não tenho escassez. Então, por mais que durante o mês tenha altos e baixos, eu sei que eu tenho dinheiro, porque eu já tenho aquela minha caixinha de energia. E aí tem uma proposta também de Access Consciousness que fala que é interessante, além dos 10% para vocês colocarem 20% em cima disso para vocês se divertirem. Então, se fechou o montante, eu não vou nem mensurar o valor. Vocês colocam, além dos 10%, mais 20% desse montante. Separa esses 20% para vocês se divertirem. Mas Renata tem investidor na live, olha o que você está falando. Eu estou falando isso porque essa energia de abundância, de energia do dinheiro, ela é aquela verdadeira frase, dinheiro chama dinheiro. E aí quando vocês sabem que independente dos altos e baixos do mês, você tem aqueles 10% guardado, vocês sabem que tem dinheiro. Que o problema é o seguinte, que às vezes vem as coisas, vocês acertam os pagamentos e depois vocês ficam do que pagou até o próximo entrada de dinheiro, vocês vibram na escassez. Que às vezes vocês não guardaram algo para vocês se divertirem ou para vocês serem felizes. E aí vocês só pensaram na crença limitante da questão de pagar, né? Então, quando vocês falam que o dinheiro é para pagar, vai aparecer um monte de conta para pagar. Por que aparece? Porque a mensagem que nós vibramos para o universo é que pode mandar mais conta que eu vou pagar. Então, quando vocês começam a ter consciência do momento, do agora, o que eu posso fazer hoje, que eu vou fazer com que essa receita ela seja maior, mais abundante, para que eu possa ser feliz, me divertir, fazer algo diferente, criar mais, porque o interessante do montante da receita é ter mais dinheiro. Então, do que se tem conquistado, fazer isso em prol de vocês. O que vocês têm feito que tem aumentado essa receita em cima do que vocês já têm, né? Porque o dinheiro, ele é capaz de gerar mais receita, né? Tem pessoas que eles pararam, o dinheiro está trabalhando para eles. Então, é uma forma de ganhar também, de atrair essa vibração de abundância. Então, se vocês fizeram o montante da receita, tiraram os 10% para vocês, mais 20% para diversão, vocês vão falar assim, nossa, Renata, mas essa conta vai ficar alta, porque vai ser muito valoroso tudo isso que você calculou. Mas é isso que vocês merecem. E o que vocês têm feito? Vocês têm o tempo todo vivido uma vida para pagar a conta. E daí vai ficar o quanto tempo for necessário pagando conta, porque não consegue nem olhar para vocês. Eu já falei que vocês são as pessoas mais importantes da vida de vocês. Se vocês estão fazendo só para pagar, vocês não estão nem olhando para as coisas que vocês querem. Então, dentro desses 20% que eu falei para vocês se divertirem, está também aquela questão de ir no salão, de fazer uma unha. Agora com a pandemia não, né, gente? Mas guardar, ter esse dinheiro para vocês se cuidarem, que é uma forma de divertir. Guardar um dinheiro para ir num local para jantar bem chique, né? Ter dinheiro para ter vários espumantes ou o que vocês gostam de beber de alcoólicos aí, para poder vocês vibrarem na frequência da riqueza. E aí vocês vão falar assim, nossa, Renata, mas você acredita nisso? Eu acredito. E eu acredito, e depois que a gente começa a vibrar nessa energia, a gente muda. E aí a gente torna o convite pro dinheiro ficar com a gente, porque ele vai falar assim, opa,
essa daí tá alegre, tá vibrando na frequência alta da energia do dinheiro. Eu prefiro ficar com ela do que aquela que só reclama, que só faz para pagar a conta. E aí vocês vão traçando para o universo o que vocês querem da vida de vocês. Então eu falo com vocês, quando vocês se conhecem, vocês começam a destruir tudo que vocês antes achavam que vocês eram e vocês não eram, né? E a gente passou muito tempo aí acreditando em vários conceitos e valores, né, sobre a questão da abundância. E quantas conclusões você chegou e que não ter dinheiro às vezes é a solução, porque que às vezes no meio que se vive, né, isso tem muita ligação com a questão das constelações por causa do pertencimento, que às vezes vive-se num lugar em que todo mundo vibra na escassez e você está tentando vibrar na abundância, e aí você fica pensando o seguinte: ai gente, se eu tiver dinheiro, nossa, eu vou estar enrolado, porque eu vou ter que ajudar todo mundo e para mim vai ficar difícil porque são muitas pessoas. Quantas vezes vocês estão bloqueando o dinheiro chegar através de vocês por conta dos outros? Porque muitas vezes a gente não quer o dinheiro para poder não deixar de pertencer, né? Que igual a gente fala da lei do pertencimento, muitas vezes a gente nega essa energia em detrimento de outras pessoas, né? Teve uma experiência que eu falei aqui que um pai falou que só ia descansar o dia que todos os filhos estivessem bem financeiramente. Então o que os filhos faziam, né? Descansar porque ele estava muito doente e previa a morte. Aí ele falou que pediu um tempo para poder esses filhos viverem, dar tempo de vida para ele poder ver os filhos bem de vida. Aí ele ia descansar. Qual a crença que fica nesses filhos que se o pai vê eles bem, já está na hora do pai morrer? Nenhum. Então, são tantas crenças que a gente vai alimentando, né, que estão no nosso entorno, que faz a gente pensar o seguinte: gente do céu, eu tô negando essa energia em nome de quem? Em nome de quê? Eu tô perdendo dinheiro para quê? Porque às vezes vocês abrem um negócio e as coisas dão errado porque vocês estão vendo que o negócio tem possibilidade de crescer e esse crescimento às vezes vai ter que deslocar de um lugar e às vezes vai ter que abrir uma filial e aí vocês bloqueiam porque vai ficar muito grande. E se ficar grande é a hora de ficar bom, né? Porque a gente... nessa vibração, dessa energia dessa live, são perguntas. E se ficar muito, ficar bom? Porque às vezes a pessoa pode falar que vai ficar muito e vai ficar cansativo para ela, vai gerar um desgaste para ela, que ela não quer se dispor a isso. Então muitas vezes o não crescer está vinculado às crenças da pessoa, porque se ela tem uma crença que quem é rico é ladrão, ela nunca vai querer o dinheiro, né? Ela nunca vai querer prosperar, porque ela traz isso muito forte do clã dela, que se ela ficar muito bem situada financeiramente, ela é uma pessoa que rouba os outros, né? E ninguém quer ser conhecido como ladrão. Então, essas crenças que eu estou falando com vocês, elas vão muito de encontro ao que nós temos dentro de nós. E um caminho muito seguro e muito bom e muito leve de ser feito é a meditação, gente. Eu tenho falado muito da meditação como veículo e ferramenta de mudança de autoconsciência. Porque naquele momento da meditação, seja ela qual for, né? Se for transcendental, se for mindfulness, qual for, ela vai te colocar no momento do agora, que é o momento que vocês têm que viver. Se a gente for pensar depois da pandemia, a gente vai dar uma trava, gente. Vai travar a cabeça, vai travar tudo, vai travar até o corpo. Porque a gente nem sabe como que vai ser. A gente não tem nem noção do que vai acontecer, né? E se vocês forem observar o pensamento de vocês, quando vocês pensam no depois, né? Ainda mais eu que estou fazendo isolamento social mesmo, quando vocês começam a pensar no depois, gente, vai dando um mal-estar. Eu não sei se vocês já testaram fazer isso,
Pensar no depois dá uma angústia. E aí, ao mesmo tempo, dá uma impotência muito grande, porque é algo novo não somente para nós, né? É algo novo para a humanidade, né? Essa geração nossa aí, né? Vamos colocar 2020, então vou colocar 1920. De 1920 para cá, não aconteceu nada parecido que provocasse esse sentimento nas pessoas de impotência. Vocês concordam que vem um sentimento muito grande de impotência? Porque a gente fica num lugar de permissão, porque a gente vê que a gente não tem força para mudar algo que é muito grande, né? Nem as grandes potências do mundo conseguiram visualizar ou vislumbrar algo que segurasse essa pandemia, né? Então fugiu do controle. E quantas vezes eu falei com vocês que às vezes fugir do controle ou perder o controle é a hora de ganhar. Porque quando a gente fica tentando controlar muito, a gente perde todas as possibilidades que estão em volta para a gente não focalizar em outras coisas. Então a gente quer controlar muitas as coisas, né? E essas coisas geralmente nós não controlamos, seja ela o que for, né? Aquela mãe cuidadosa com medo do filho morrer numa noite que ele sai e ela não dorme. Gente, independente dela estar acordada, dela estar dormindo, ela não tem controle do que vai acontecer. E aí a gente fica o tempo todo o quê? Querendo controlar. Abre-se um negócio ou pensa-se em fazer um negócio, já fica pensando nas formas de controlar, para não dar errado. Então, quando vocês têm medo de dar errado, vocês já vibram para algo dar errado para vocês terem essa sensação do que é errado. Entende o que eu tô falando? O que eu tô falando tá sendo significativo porque muitas vezes a gente não reconhece dentro de nós algo que está fora. E tudo que está fora está dentro. Então, se o mundo tá acontecendo essas coisas, né? A pandemia, se a gente ligar noticiário, então é só problema. Eu aconselho vocês não ligar a televisão. Aí vocês vão falar assim, alienação. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu prefiro ser alienado nessas questões, porque muitas vezes são coisas que a gente não tem controle, são coisas que a gente não dá conta e aquilo nos consome. Nos consome e nos torna fraco, porque a gente o tempo todo fica olhando situações ao entorno que não tem como resolver. E aí a gente fica batendo cabeça, perde saúde, perde tempo, perde o aqui. E aí, o que vocês vão fazer dessa vida? Então, muito mais do que a gente pensar na questão da abundância, eu quero trazer vocês para tomar consciência que a gente é impotente, que a gente é fraco, que a gente não consegue dar conta. Então, quando a gente começa a perceber que muitas coisas no entorno foge do controle e a gente permite não ter controle, vocês vão ver que as coisas tomam outro rumo, outros caminhos. Então, essa live é para tomada de consciência. Para tomada de consciência de algo que vocês vibram e vocês não sabem que vibram. O que vocês vibram dentro de vocês? Porque às vezes vocês podem ter o dinheiro guardado na poupança, dentro da caixinha, igual eu guardo, pode ter dinheiro investido, vocês podem ter dinheiro, à torta direito, negócios, imóveis, mas vocês vibram no medo. E aí, o que vocês estão escolhendo para a vida de vocês? Vocês estão escolhendo que aconteçam coisas que te proporcionam o medo? Então, quando a gente começa a vibrar na abundância, na gratidão, quando nós somos gratos, eu sou muito grata por esse momento, eu estar podendo aproveitá-lo da melhor forma possível. Então, eu estou no momento ímpar, porque eu estou fazendo algo que eu gosto, eu estou tendo a possibilidade de estar cumprindo o isolamento com os meus, que são caros, e eu estou tendo a oportunidade de crescimento. Porque diante da demanda de vocês, eu estou também correndo atrás de algo que eu possa vir a ser, né? Então,
para mim, eu estou vibrando em momentos de crescimento. Muitas pessoas, né? Ontem eu fiz parte de um grupo de frequência de brilho e aí a gente vê o relato das pessoas. A gente vê relato das pessoas e a gente percebe que tem algumas pessoas que estão em situações que, sem brincadeira, gente, é de assustar. Porque a gente fica pensando o seguinte: como que eu tô conseguindo vibrar nessa situação? Aí eu pensei, sem brincadeira, ontem eu fiquei pensando, será que eu tô tão indiferente assim? Será que eu tô sem compaixão? E aí eu fiquei pensando, tem coisas fora que eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Eu não consigo fazer algo por alguém, igual a gente tá vendo muitas pessoas morrendo em detrimento da doença. Mas aí a gente fica pensando, vou fazer o que nessa situação? E aí, diante dessa impotência também, se fortalecer é uma potência. Porque muitas vezes a gente pode ver nesse momento uma hora da gente também olhar para dentro, né? E eu tenho aproveitado esse momento para isso. E muitas vezes eu tenho me observado em que eu estou vibrando. Porque o que eu estou vibrando vai ser o que eu vou atrair. Então isso não é filosofia que eu estou falando com vocês. O que eu estou falando com vocês é física quântica. Então, quando a lei de atração ela é independente de nós, ela age, né? Que assim como a gravidade, né? Não tem como vocês falarem. Eu não quero a gravidade, né? Então, quando independente do que é a nossa vontade, a gente começa a tentar levar de uma forma mais leve, de uma forma que faz sentido e que a gente começa a perceber que a gente tenta mudar essa vibração, gente, eu não tô falando que é o tempo todo linear esse pensamento, né? O pensamento, ele é como se fosse aqueles exames, né, cardiológicos, né? Ele faz os altos e baixos. Nós somos assim. Nós somos assim porque ainda tem coração batendo aqui dentro. Porque o dia que for linear, a gente morreu. Porque se a gente está propício às emoções exteriores e também às questões que nós temos interiores, nós estamos o tempo todo oscilando. Mas, Renata, e aí? Como que se faz? Então, gente, é coisa prática, né? É como se faz na meditação. Às vezes a gente está na meditação, o pensamento está na meditação, que a gente está na respiração e de repente você pensa a live à tarde. Aí você volta, entendeu? Então, quando vocês conseguem perceber que saiu do momento do presente e aí voltou, isso já é um ganho. O problema é quando a gente sai e não volta. Então, esses altos e baixos, eles fazem parte porque nos faz tornar consciente, né, em situações que muitas pessoas às vezes não teriam consciência, né? Eu falei com vocês que na live que eu falei sobre astrologia, que esse momento agora é um momento muito forte de julgamentos, né? Então as pessoas ficam o tempo todo analisando o que você está falando, não para te ouvir, né? Não é na escutatória, é para poder te julgar, para ver se algo que você fala está de acordo com o que você vive. Se você é contra as ideias dessa pessoa, a pessoa já vai pensando o que você está falando de alienação, e aí a pessoa começa, ao invés dela aproveitar o que está sendo falado e ver o que presta e o que não presta, e seguir para a vida dela, a pessoa se prende aos julgamentos, né? Isso é o tempo todo, gente. As redes sociais estão um banquete de julgamentos. Então, quando a gente consegue olhar para essas questões de julgamento e consegue nos manter na consciência, que é o mais importante, né? Às vezes eu recebo algumas coisas que são carregadas de julgamento. E aí, quando você olha aquilo e você fala assim, opa, ainda bem que eu tive o meu momento de lucidez e eu consigo não julgar essa situação por esse ponto de vista. Não que eu seja melhor, mas que eu consigo perceber que aquilo dali não tem nada a ver com a minha vida. A minha vida, já tá difícil dar conta da minha vida. Não tem nada a ver com o meu momento.
o que aquilo ali vai acrescentar para mim, que às vezes as pessoas falam por falar das coisas, e essa energia que é gerada, gente, muitas vezes é do ódio, né? Do ódio e do medo, porque as pessoas muitas vezes não conseguem identificar, mas a maioria das relações elas são carregadas de medo, né? Então quando eu manifesto algum pensamento meu, na verdade, quando eu saio do meu controle e começo a querer que vocês acreditem no que eu tô falando, no fundo é o medo que vibra na força que eu falo com vocês, que vocês têm que acreditar ou acreditar em mim. Porque eu tenho medo das pessoas acharem às vezes que eu sou uma farsa ou que eu estou falando é mentira. Então isso é medo. Então até que ponto o medo está dentro de vocês? Porque não é o ódio que é o contrário do medo. Ó, não é o ódio que é o contrário do amor, né? Que a gente vê várias situações que a gente identifica, né, que o contrário do amor é o ódio, mas não é. O contrário do amor é o medo, porque o medo é capaz de paralisar, né? As pessoas com ódio, elas são capazes de fazer algo, com raiva às vezes, elas são capazes de fazer. Com medo não, elas são capazes de ficar entrevadas numa cama. Então, que vocês comecem a observar nas ações de vocês o medo, né? Eu tô trazendo essa reflexão para vocês porque ontem eu passei por essa reflexão do medo. E aí quando eu fui ouvindo o relato das pessoas falando sobre o medo, eu pensei, gente, será que o que eu estou fazendo, olha o que é consciência, será que o que eu estou fazendo, né, de fazer curso, de fazer live, de estudar, de me ocupar, no fundo não tenho medo? Então a gente até nisso a gente tem que pensar que se a gente não está desviando o pensamento de algo que existe, e aí quando eu faço isso, eu faço um movimento contrário, que eu faço um movimento positivo, de criação. Então eu utilizo o medo assim como as pessoas utilizam a raiva. Eu utilizo o medo para eu poder me tornar forte. Olha, gente, ontem eu fiz essa análise aí nesse meu comportamento, né? Que eu vi tantas pessoas com muito medo, que aí eu pensei, como que eu estou conseguindo fazer isso? Será que eu estou alienado? Porque a gente tem que ter os momentos de consciência, ainda mais que geralmente tem muitas visualizações na minha live. Então, querendo ou não, eu estou à frente de algo e de vários alguéms. E aí, será que o que eu estou falando não é parte da minha alienação? Aí eu fiquei pensando, quantas coisas que o medo faz com que a gente impeça de ser mais forte. E aí ontem, na hora que eu ouvi esses relatos, eu falei assim, nossa, mas eu tenho feito tanta coisa, que tem dia que eu não consigo fazer coisas simples. Então, eu tenho me ocupado. E aí hoje também, na meditação que eu fiz hoje, eu pensei sobre isso. Às vezes ficar olhando muito para fora, a gente deixa de olhar um pouco para dentro, né? E eu nessa busca de autoconhecimento, será que tá válido? A gente tem que fazer um balanço da vida o tempo todo. O balanço não é só no final do mês, o balanço da vida são todos os dias, né? Santo Agostinho, né? Ele falava claramente que se todas as pessoas ao entardecer, na hora de dormir, fizesse um balancete de como tivesse sido o dia dela, se fez algo bom, se prejudicou alguém ou se deixou de fazer algo que era importante. Se a pessoa fizer essa reflexão todos os dias, ela tem chance de fazer algo bom todos os dias, porque amanhã eu já tenho consciência do que eu não fiz, do que eu deixei de fazer, se eu fui duro com alguém. Gente, se a gente tomar consciência do agora, a gente toma consciência de muitas coisas. E aí, nesse momento que Santo Agostinho nos convoca a olhar para dentro, aí a gente consegue ver a nossa pequenez. E a gente identificando o quanto nós temos que melhorar, a gente consegue ver a nossa grandeza. Adoro. E aí a gente consegue fazer algo diferente, né? Então, todos os momentos meus eu utilizo para a autorreflexão.
todas as minhas expansões, as minhas contrações. Tem hora que a gente tá muito para fora, tem hora que a gente tá muito para dentro, que a vida é isso, né? Não tô falando que a vida é um oscilar. E aí, estar na presença é isso. Quando eu estou na presença, eu reconheço que eu não sou tão boa, mas eu tô melhorando. E aí, quando eu não sou tão boa e tô melhorando, eu tento subir. Aí eu desço um pouquinho, subo e desço. E aí a gente começa a trazer momentos de consciência, porque é o verdadeiro, não é live de religião, mas Jesus trouxe ensinamentos muito significativos para a humanidade, né? O orar e vigiar que Jesus falava é justamente isso. Que a gente não tem que ficar orando, pedindo nada. A gente tem que orar no sentido de nos fazermos pessoas do bem. E vigiar porque o tempo todo a nossa mente, ela como que fala? Rodeada de pensamentos que nos jogam para baixo, né? De movimentos e de pensamentos que não nos fazem acreditar em nós. Então, quando muitas vezes, né, eu ouço a pessoa falando que não consegue, que tenta fazer, que tá difícil, eu já me conecto a alguma ação do ego, né? Então, alguma ação que o ego, ele é ligado a essa questão mesmo, gente, lá do primitivo, tá? De sobrevivência. E aí, quando a gente corria dos animais para um lado para o outro através de caça, né, correndo atrás de comida, esse cérebro reptiliano fez com que o nosso cérebro e o próprio ego se adaptasse a não nos forçar a fazer algo que pode nos fazer arriscar, entende? Vou trazer por um exemplo muito claro para vocês, né? Nas 2 maratonas que eu treinei, que foram 1.100 quilômetros cada uma deu 1.100, a outra deu 1.050, eu treinei pra caramba. E ali não tinha dia, não tinha horário, podia ter chuva, podia ter sol, tinha dias que eu tinha que treinar no sol por causa do calor do Rio, que eu ia correr essa prova no Rio. E as 2 vezes desses treinamentos eu tive lesão. E aí depois eu consegui perceber, né, através de um trabalho de autoconsciência, que essas lesões estavam ligadas principalmente ao ego, tá, gente? Para eu não fazer algo que é difícil e eu me lesionar. E aí, que o tempo todo essa voz fala que a gente não vai conseguir. E essa voz fala que a gente não vai conseguir para não nos permitir nos arriscarmos ou nos ferirmos. É bem ligado mesmo à questão primal mesmo do homem, de sobrevivência. E aí eu tive consciência que, como eu estava desgastando muito o meu corpo físico, né, que eram muitos treinos, né, a forma que o cérebro, que a nossa mente o tempo todo fica falando pra gente não fazer, né? E aí, como eu tenho um pensamento muito forte e eu sou muito determinada, eu não vi empecilho nenhum em fazer treinos de 34, de 36 quilômetros e voltar e tomar banho e trabalhar à tarde. Para mim isso era normal. Então, como eu sou amadora e não sou profissional, então eu fazia meus treinos e ia trabalhar. E aí, quando não consegue controlar a mente, lesiona-se o corpo, sabia, gente? Então, esse instinto de defesa para a gente não ir muito, né? Para a gente poder ficar na pequenez, porque é de defesa, sabe? Uma forma de defender a gente, mas nem sempre a gente quer ser defendido, né? Muitas vezes a gente quer vencer os nossos desafios. E os desafios, eles têm que ser vencidos. Quando alguém propor alguma coisa para vocês, ou quando aparecer alguma situação que desafie vocês, topem o desafio. Topem o desafio. Porque é uma forma que, por mais que lá na frente alguma coisa não aconteça do jeito que vocês queriam que acontecesse, pelo menos vocês saíram do lugar. Porque o problema é ficar no mesmo lugar, né? Nem as pedras ficam no mesmo lugar, né? Elas se movem do lugar através da ação do vento, de chuva, né? De vendavais, pelo tempo. E aí, como que nós somos seres humanos,
né? Temos a possibilidade de pensar. A gente acredita que a gente não é capaz de algo grande. Então essa energia da abundância vem muito de encontro a essa vibração que vocês têm dentro de vocês, né? Se vocês pararem um pouquinho, separar um pouquinho do tempo de vocês, não é aquela meditação, né, que a gente sempre vê as pessoas meditando na montanha. Não, gente, é bem na real. Comece pequeno, comece com pouco tempo, senta e fica na respiração. E nessa respiração, o que vem nessa respiração? Quais são os pensamentos que vêm? Então, o que eu quero falar com vocês é que não é nada, como que fala? Zen, não é nada fora da realidade de vocês. Eu não quero que vocês acreditem que por meios transcendentais, por formas mágicas, vem essa consciência. Não, essa consciência, todos os dias eu luto com essa consciência, né? E é todos os dias, né? É igualzinho uma historinha muito breve que fala sobre os dois lobos, né? Existem dois lobos dentro de nós, né? Um lobo muito bom, que quer muitas coisas boas, e um lobo muito mau, que não quer nada, né? Só quer destruir. E aí vocês falam, qual desses dois lobos que vence? O lobo mau ou o lobo bom? O lobo que vence é aquele que você alimenta. Eu adoro essa frase, eu adoro essa historinha. Porque nós alimentamos coisas que nós não temos noção, né? O nosso pensamento, ele é tão grandioso e tão amplo, né? Ele percorre tantas coisas, né? Ele é até mais rápido que a luz, né? O pensamento é mais rápido que a luz. Que nós nos perdemos no que nós focalizamos. Qual lobo vocês têm alimentado dentro de vocês? O medo, né? A escassez, as palavras que as pessoas falam. Já falei com vocês que os outros para Deus não existem. Para Deus só existe você. E aí, o que vocês fizeram com a vida que eu dei a vocês? Vocês vão ficar presos no outro? Vai deixar de viver sonhos, vontades, sair de situações que não tornam vocês felizes por causa do outro? É tão pouco, né? Então, essa live de abundância é um convite a vocês começarem a perceber quais são os pensamentos que o tempo todo rodeiam vocês. Esses pensamentos não são vocês. O mais interessante nesse estudo que eu tenho feito da consciência é essa percepção de quais são os meus pensamentos. Quais são os pensamentos que me fazem evoluir, crescer, aprender mais. Esses pensamentos, eles são constantes ou aqueles pensamentos que me falam sempre que eu não vou conseguir, você não é capaz, deixa para depois, agora não é a hora. Você vai arriscar. E se arriscar é a chave do negócio, né? Tem até um ditado que fala, quem não arrisca não petisca. E se arriscar é a hora de fazer isso, porque a gente vive mais no medo, né, de não fazer, do que de fazer, do que realizar. E se errar é apenas um interessante ponto de vista. E se errar foi só Quantas pessoas já erraram, já consertaram e já voltaram aos trilhos, né? E se sair do trilho também for a solução? Eu adoro essa live porque traz muita consciência. Eu queria que vocês aí retornassem isso aí para mim, mensagem aí, porque essas perguntas que eu vou fazendo a vocês vai fazendo com que vocês comecem a perceber que tudo que as pessoas falaram ou falavam é um interessante ponto de vista, porque às vezes o que é certo para vocês é errado para mim, o que é errado para mim é certo para vocês, porque isso é ponto de vista. E às vezes nas criações que eu tive, nas vivências que eu tive, algo que você vai fazer, eu vou falar assim, não faz não, que você vai arriscar. É porque eu vi muita gente da minha família arriscando e perdendo. E se perder também é a solução?
Porque às vezes tem gente que perde as coisas e de repente naquilo dali cria uma força muito maior e consegue ganhar muito mais do que tinha, né? Então a gente tem que estar num lugar de permissão. Vocês estão permitindo ser vocês? Vocês estão permitindo reconhecer que vocês podem ser qualquer coisa, né? De reconhecer que vocês hoje estão trabalhando com carteira assinada, certinho, e de repente largar isso tudo e ser autônomo. Vocês reconhecem essa flexibilidade? Que a gente foi acostumado a se endurecer, gente, a se endurecer mesmo. A se endurecer tanto nas questões mesmo psicológicas quanto as questões físicas, né? Hoje em dia até a humanidade está acostumando com coisas que façam ela diminuir a distância, mas com isso também ela não utiliza a mobilidade, né, o corpo, né? E aí a gente vai se endurecendo. Só um fato muito curioso, né, como hoje em dia as crianças não brincam tanto na rua e dentro dos carros, os carros têm insufilme e tem ar-condicionado, então as crianças ou ficam dentro de casa ou dentro de carro, ou na escola, né, agora nem na escola, e aí a falta de exposição ao sol está fazendo com que eu fiquei sabendo que crianças de 12 anos já estão com osteoporose, entende? Então, olha o ponto que a gente está chegando de enfraquecer o nosso corpo, né? Um corpo que estava acostumado a caçar, né? De correr para poder ir atrás dos animais para caçar, debaixo de sol quente, de chuva, seja lá o que for, era para sobrevivência, e de repente o corpo está solidificado, né? Tá preso. Esse corpo não tem mais a mobilidade que tinha nos primórdios. E aí a gente vai fazendo isso também com os pensamentos. Porque as pessoas o tempo todo nos alimentam de coisas que nos paralisam. Respira. Quais são os pensamentos que estão paralisando a vida de vocês? Quais são as verdades que vocês acreditaram que eram verdades? Verdades e apenas às vezes um ponto de vista das pessoas que falaram com vocês. Quais são todas as coisas que vocês não reconhecem em vocês que paralisam vocês, né? Porque às vezes a gente começa a contar um monte de história pra gente. E essas histórias vão fazendo com que a gente se enfraqueça. Que a gente deixe de viver os nossos sonhos, deixe de viver a nossa vida. Então, muitas vezes, vocês deixaram de acreditar no sonho de vocês em detrimento das coisas que vocês ouviram, das coisas que as pessoas reforçam o tempo todo, né? E eu sempre falei com vocês, né? Aquela frase de falar que a mãe, nossa mãe falava assim, não fale com estranhos, né? Ultimamente eu tenho falado muito com estranhos, porque muitas pessoas que não me conheciam estão me procurando por causa da divulgação do meu trabalho. E aí, como que eu não vou falar com estranho? Então, são crenças que vêm nos permeando que a gente acredita ser verdade, né? E são uma falha de comunicação, porque quando eu acesso outra pessoa e essa pessoa é atendida por mim e ela vê o trabalho que eu realizo, eu tenho possibilidade dela divulgar o meu trabalho. E aí é feita uma questão de network, porque as pessoas mais próximas que já me conhecem e coisa e tal, pode aceitar ou não o que eu ofereço. Mas às vezes, quando eu estou procurando algo também está me procurando. Então, quando eu possibilito que a pessoa tenha acesso a mim, mesmo eu não a conhecendo, porque a gente conhece muito poucas pessoas diante da humanidade, né, gente? E aí a gente vai fechar essa barreira de não conversar, de não se abrir, de não divulgar. Falei com vocês isso na última live, de vocês aproveitar essas oportunidades dessas ferramentas digitais para divulgar o que vocês fazem, de não se esconderem, de não se sentir menores, de vocês olharem para o potencial de vocês e tornar isso abundância na vida de vocês. Porque muitas pessoas estão procurando o serviço que vocês prestam. Vocês têm apresentado
esse serviço para as pessoas. Muitas vezes a gente fala assim, não vou falar não porque tá falando de outro assunto. Como eu vivo o que eu falo com vocês aqui, isso para mim é muito claro. Então, acaba que no meio de conversas, né, na rua, na escola, onde eu estiver, eu sou isso aqui. Então, eu falar das terapias que eu atendo, pode estar subentendido nas minhas falas, né? Aconteceu um caso muito curioso, né? Que eu estava numa corrida em Brasília e eu estava dentro de uma banheira, né? Porque tem a prestação de serviço para quem quer contratar depois da corrida, de vocês passarem por massagem ou estarem no gelo. E aí, naquele momento, devia ter umas 10 pessoas, que não é uma piscininha pequena, não, uma piscina bem significativa, com bastante gelo, e as pessoas que pagaram entram lá e fica lá o tempo do gelo. Então, acabou de correr, vai pro gelo. Isso é uma forma de recuperar, né? Naquele momento. E eu estava nessa banheira, e no meio da banheira, gente, aí vocês vão falar assim, não é possível. Aí saiu vários assuntos, né? Saiu o assunto de corrida, porque a gente fica lá uns 10, 15 minutos. E saiu outros assuntos. De repente uma pessoa virou para mim e falou assim, nossa, mas meu pai... Aí falou um monte de coisa do pai. Eu naquele momento eu virei e falei assim, aí me cutuca, porque quando você tem um conhecimento, você acredita nele, você ouve, você não consegue desvencilhar o que você é, do que você faz ou do que você vive. Aí eu virei e falei assim, na hora, a gente faz assim, ó, puf, eu falei assim, ele só é o que dá pra ele ser, né? E aí a gente fica criando ideais. E naquele momento eu só falei isso. E aí, como a gente estava lá na banheira e tudo, a gente estava conversando, a gente trocou Instagram, as meninas todas, nós trocamos. E aí, passaram 3 dias, me ligou e falou o seguinte, você falou aquela frase lá na banheira ou na piscina, e aquilo me marcou muito. Por que você falou aquilo comigo? E daquele momento, olha só, eu tava dentro, acabei de correr, nem tava querendo falar nada, eu soltei isso porque é uma verdade pra mim, e as pessoas só querem ficar julgando os outros, se acham melhores, né, que os pais, se acham melhores que a humanidade, não vê as suas sombras, e naquele momento eu falei isso normal, porque o tempo todo, quando alguém fala algo comigo, passa por um crivo. E passa por um filtro, cada um tem seu filtro, e dentro da minha visão, meu filtro é um filtro em cima de tudo que eu aprendi dentro das terapias holísticas. E eu não consigo me desvencilhar isso, porque eu vivo isso. E aí eu expliquei coisa e tal, aí resumindo a história. Quando eu fui correr em BH, ela foi e me procurou para eu constelar ela. Então, assim... Eu tinha intenção de fazer constelação com alguém dentro da banheira? Eu não tinha. Mas o que eu quero falar com vocês é que vocês têm que acreditar no que vocês vendem. Vocês têm que acreditar que aquilo que vocês são é verdade para vocês. Que muitas vezes vocês se projetam abundantes, mas mesmo na mesma hora vocês falam que vocês não são felizes. É contraditório, né? Porque por mais momentos difíceis que nós tenhamos, tem os momentos de gratidão. Não tem nada a agradecer. E aí, quando vocês começam a ver as contradições que existem em vocês, vocês começam a perceber a incoerência. E da incoerência vem a consciência. Porque aí a gente começa a ver que muitas vezes a gente representa papéis. Eu também. Né? Falo direto com vocês. A gente tem que ter essa consciência. Ontem, na hora dessa reflexão, eu fiquei pensando quais papéis que eu tenho desempenhado. Porque já viu quando um adulto fala com uma criança? Aí faz assim, igual a criança, né? Aí vai falar, se a pessoa é um advogado, vai falar com o juiz, fala meritíssimo e usa os termos, né? Bem rebuscados que os advogados usam. E aí vai falar com o porteiro, fala de um jeito. Vai falar com o lixeiro, fala de um jeito. Isso são máscaras. São máscaras que nós usamos. Porque conforme a situação, conforme a pessoa, a forma que nós lidamos, a gente tem que policiar para a gente ser sempre as mesmas pessoas.
Então, dentro dessa live da abundância, eu vim trazer para vocês isso, que para a gente tornar-se abundante, nós temos que dar uma peneirada no que nós somos, e tomar consciência disso nos faz forte. Então é com muita alegria, com muito carinho, com muita felicidade que eu trago um pouquinho do que eu sei, que é pouco, mas que também pode ser alguma coisa para vocês. Um beijo, muito obrigada por tudo, por vocês estarem aí.